Hola, hola mis queridos, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Eu sou a maestra Yanara Camus e estarei aqui com vosotros, os ajudando a aprender o espanhol. Agora, classe 24, objeto de conhecimento, vocabulário, meios de transporte, detalhamento, vocabulário, lista dos meios de transporte. Então, vamos a aprender. Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Sean muy bienvenidos a nuestra clase. Ahora, nuestro contenido son medios de transporte. Meios de transporte no português, nós temos vários, né? Aqui na nossa imagem a gente consegue visualizar alguns, mas nós sabemos em português vários tipos de meios de transporte. Mas em espanhol, nós sabemos? Não tem problema, nós vamos aprender agora. Mas, para começar, primeiro nós precisamos entender o que são meios de transporte. Vamos ver o que são? Então, os meios de transporte são máquinas que nos permitem desplazar-nos de um lugar a outro. Então, desplazar-nos. Que palavrinha diferente, né? Então, o que seria desplazar-nos? Então, os meios de transporte são máquinas que nos permitem, né, irmos de um lugar a outro, nos locomovermos de um lugar a outro. Cada dia utilizamos os meios de transporte. Por exemplo, para ir ao colégio, para ir ao supermercado ou para visitar a nossos amigos e parientes. Os meios de transporte nos permitem também fazer viagens mais largos. Então, largos não é nada que seja largo, né, aí de comprimento. A gente está falando de extensão, uma viagem mais longa, como por exemplo de uma cidade a outra, de um país a outro. Então, meios de transporte são todas aquelas máquinas, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia para nos locomovermos de um lugar para outro, seja próximo, né, por exemplo, de casa ao colégio, de casa ao trabalho, ou, né, seja mais distante, como viagens, tudo bem? E aí, para fazer, por exemplo, essas viagens, toda essa locomoção, nós precisamos utilizá-los em algum lugar. E aí podemos distinguir os meios de transporte em três. Então, nós temos três formas de fazermos essa locomoção. A primeira é por tierra, a segunda é por água e a terceira é por aire. Então, a gente tem aqui um exemplozinho de cada um, né? Aqueles meios de transporte que nós vamos utilizar pela terra, tierra, pela água e pelo ar, né? Que é aire. Então, vamos nos ater a essa divisão, né? Esses três lugares, essas três formas. E começando com os meios de transporte por tierra. Então, por tierra, os veículos vão por carreteras ou por raíles. Então, né, quando nós vamos utilizar um meio de transporte por terra, esses veículos, eles vão de duas formas. Por carreteras, que, né, estamos aqui em uma carretera, seja uma estrada, né, ou uma rua. Então, esse tipo, né, de espaços na carretera, ou por raíles, que seriam raíles, né? Seriam por trilhos, por exemplo. Então, meios de transporte utilizados em terra, nós vamos utilizá-los, né? Esses veículos vão passar, eles irão se locomover por ruas, estradas, avenidas ou também por trilhos, né? Então, tudo aquilo que está em contato com a terra. E aí, agora a gente vai assistir um vídeo com vários exemplos de meios de transporte que vão por terra. Vamos lá.
E aí, né, nós vimos vários exemplos de transporte utilizados por terra. Né? Perceberam aí que temos os veículos mais, né, automatizados, como o coche, aqueles que vão passar por raíles, como o metro, e até patinete. Vocês viram? São vários meios de transporte. Agora vamos conhecer o que significa cada um, né? A definição de cada um desses meios de transporte que vocês acabaram de visualizar. O legal é que vocês já viram o nome, já viram até a imagem, muitos vocês já conhecem, e agora a gente vai ver a definição de cada um. Começando com o mais comum de todos, que é o coche. Então, o coche é um veículo de 4 ruedas, utilizado para o transporte de pessoas. Então, coche, nós temos aqui o carro, né? Então, coche. Lembrando, gente, que todos esses meios de transporte que nós vamos estudar, eles possuem vários nomes, né? Cada país tem aí a sua particularidade, utiliza um nome, pode ser que utilize um nome diferente, mas aqui a gente vai utilizar uma nomenclatura que pode ser que depois, ou até mesmo já conheçam com outra nomenclatura, tudo bem? Afinal, o espanhol é falado, né, em mais de 20 países, então nós temos muitos nomes por aí. Temos o táxi, que é um coche que usamos para mover-nos de maneira rápida e direta de um sítio a outro e pagamos por este transporte. Então aqui nós temos um link entre o coche e táxi. O coche é o carro, né, aquele veículo de 4 rodas que utiliza para transportar pessoas. O táxi é um carro, né? A diferença é que aqui ele é utilizado aí como meio de trabalho. Ele é utilizado, você utiliza e paga. Então, atualmente nós temos todos esses aplicativos, né? Com vários meios de transporte, não somente o táxi. Temos o autobús, que é um veículo público. Aqui já não é particular, dedicado ao transporte de passageiros em um recorrido fijo, ou seja, ali é um trajeto, um recorrido fijo, um trajeto fixo. Neste meio de transporte podem viajar várias pessoas à la vez. Então, no carro a gente vai 5 pessoas, e aí ele pode ser particular ou pode ser utilizado de forma paga como táxi. O ônibus, né, o autobus, ele é um veículo público, que ele vai fazer sempre o mesmo caminho, e aí ele pode levar várias pessoas ao mesmo tempo. Temos a moto, ou a motocicleta. Moto é aí a contração da palavra completa, motocicleta, que é o veículo de 2 ruedas com um motor. Então, a moto tem somente 2 rodas, o carro tem 4. Temos o patinete, que é um meio de transporte muito de moda e a la vez ecológico. Então está na moda, né? Ele é ecologicamente correto. Muita gente se mueve por las ciudades em patinete elétrico. Então, nas cidades grandes, naquelas que possuem um fluxo de trânsito muito intenso, muitas pessoas utilizam atualmente aí o patinete elétrico, né, para fazer essa locomoção. Temos a bicicleta ou bici, somente bici, tá bom? Que é o veículo de 2 ruedas que funciona al exercer pressão sobre os pedales. Enquanto a moto possui um motor, né, a bicicleta você precisa fazer uma pressão, né? Então é manual. Muitas pessoas lo usam para ser deporte ou passear, como lo usam os ciclistas. Então, além de um meio de transporte, as pessoas também utilizam para passear e para fazer esporte, como os ciclistas. Temos o caminhão, é um veículo de 4 ruedas que se utiliza para transportar cargas muito grandes. Então, caminhão, né? Nós temos vários tipos de caminhão. Então, geralmente são veículos que transportam cargas muito grandes. Alguns
transportam cargas pesadíssimas. E esse nome no espanhol é caminhão. E temos o trem. Então, até aqui nós estávamos vendo transportes por tierra em carretera, ou seja, na rua, né? Agora, por exemplo, o trem é um transporte formado por uma série de vagões e arrastrado por uma locomotora. Então, um trem já é um meio de transporte que vai por raíles, tá bom? Que vai ser ali pelos trilhos. É o trem no português. Temos lá a furgoneta, que é um veículo de 4 ruedas mais pequeno que o caminhão, pero também destinado ao transporte de mercancias. Então, um caminhão a gente utiliza para transportar cargas muito grandes. A furgoneta, né, que é aquela van bem mais pequena, ela é utilizada aí para um transporte de mercadoria, só que menor, tudo bem? E seguindo, nós temos o metro e o tranvia, que são 2 transportes por raíles. Como o metro é um trem subterrâneo, então nós temos o trem, lembrando que o trem ele passa pela superfície, ele vai passar por trilho, né? Mas é na superfície. O metrô é diferente, ele vai passar por trilho, mas de forma subterrânea, então por baixo da terra. E o tranvia é um trem construído em la calle. Então aqui, por exemplo, nós conhecemos como BRT. Nós encontramos aí BRT na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. Esse é o tranvia, que são como se fossem trens passeando no meio da rua, assim, no centro da cidade. É bem diferente, mas é bem interessante. Então, todos são exemplos de meios de transporte por tierra. Por exemplo, cada vez circulam mais bicicletas por los parques. La carretera estaba llena de camiones que se dirigían a la ciudad. El tren ha llegado a la estación a la hora prevista y el autobús que va a la escuela passa muito a menudo, né? Ou seja, cada vez circulavam mais bicicletas no parque, a estrada estava cheia de caminhões, né? Que estavam se dirigindo à cidade. O trem chegou na hora prevista lá na estação e o ônibus que vai para a escola, ele passa frequentemente. Então, aqui nós tivemos diversos exemplos de meios de transportes que vão por tierra, que é lá o nosso primeiro grupo da nossa imagem, daquela divisão dos meios de transporte. Agora são os meios de transporte que vão por el agua. Então, nós temos sim diversos meios de transporte que a sua forma de locomoção não é por terra, não é pela rua, não é por trilho, é pela água. E nós aqui, particularmente, conhecemos vários, na verdade, é uma realidade nossa, os meios de transporte por el agua. Então, vamos aqui visualizar mais um vídeo com vários exemplos desses meios de transporte que a sua forma de se locomover é pela água. Vamos lá. E aí, muitos transportes, né, meios de transporte que vão pela água. Então, são veículos aí que fazem essa locomoção
tanto de passageiros quanto de cargas pela água. Utilizam aí os rios e os mares como via de transporte. Então aí a gente conseguiu visualizar a imagem e o nome desses meios de transporte na língua espanhola e agora a gente vai ver a definição deles. Então, começando por el barco, muito comum, né? Muito utilizado em muitos lugares. Então, el barco, como nós conhecemos, é um veículo que é capaz de circular por el agua. Então, barcos, eles podem fazer longas distâncias, podem locomover pessoas aí por horas e até mesmo por dias, né? Não só pessoas, como também cargas. E aí fazendo toda essa movimentação em determinadas regiões, circulando até mesmo a economia local. Muitos locais nós só podemos acessar por barco. Então, barco no português, barco em espanhol. Temos el transatlántico, que é uma nave capaz de cruzar o Oceano Atlântico. Viaje conhecido como Travessia do Atlântico. Atualmente, nós temos aí o nome transatlântico, muito comum, por exemplo, a navios de cruzeiro, né? Mas ali a origem lá do termo transatlântico foi quando começaram a criar esses meios de transporte grandes o suficiente que eles conseguiam atravessar, cruzar todo o Oceano Atlântico. Por isso que possui esse nome, trans, que é de transpassar o Atlântico, que pra gente aqui também conhecido como transatlântico, lá os navios de cruzeiro, ou também navios. Temos o submarino, é um buque capaz de navegar bajo el agua. Então, o submarino é aquele que vai bajo el agua, ou seja, né, embaixo d'água. Temos piragua, que é qualquer embarcação tripulada por um ou vários indivíduos que se impulsionam por meio de palas ou remos, que não vão fijados, ligados ou unidos à própria embarcação, sino solo em las manos de quem la maneja. Ou seja, piragua para a gente, né? Canoa, que é aquela embarcação que pode ser tripulada por uma ou por mais pessoas, né? Que ela é impulsionada, por exemplo, por remo, né? Eles estão ali ligados, a pessoa com as próprias mãos da pessoa de quem vai conduzir aquela canoa. Então, é um meio de transporte de realidade de muitas pessoas, utilizado aí para fazer toda essa locomoção. Que legal, né? Enquanto nós temos pessoas que o seu principal meio de locomoção, por exemplo, é o metrô, que é um meio de transporte subterrâneo, algumas pessoas utilizam piragua, né? Que é essa embarcação menor, algumas são bem grandes, né? Pelo rio, que é manejada, ou seja, que é conduzida pelas mãos através de remos. Temos a moto aquática, que são um tipo de embarcação ligeira com um sistema de condução similar ao de uma motocicleta convencional. Então, moto aquática para a gente, jet ski, né? De forma mais informal, é um jet ski. Então, tem aí esse sistema de condução muito parecido ao da moto, aquele meio de transporte terrestre. Temos aqui como exemplo, o barco de Carlos se encontra no porto de Manaus. Então, o barco do Carlos está, né, lá no porto de Manaus. E a mobilidade por los rios de Amazonas se dá também através de la piragua. Então, toda essa mobilidade nos rios do Amazonas também se dá através de canoa. E Titanic foi um navio de luxo que lamentavelmente se hundiu. Então, o Titanic ele foi um navio, ele foi um transatlântico de luxo que, né, lamentavelmente afundou. E muitas pessoas vão de Parintins a Belém, por exemplo, em barco.
Então, nós temos aí como meio de transporte aquático essa locomoção entre várias cidades, aí no nosso exemplo, entre Parintins e Belém, de barco, entre Manaus e Belém, de barco, né? Então, esses foram os nossos exemplos de meio de transporte por água. Já vimos por terra, por água, e agora vocês irão visualizar esses exemplos, esses veículos, né? Esses meios de transporte que vão por el aire, por el aire. Então, vamos ver. Então, aqui nós vimos várias fotos com os nomes em espanhol de exemplos aí de meios de transporte que vão por el aire. E aí vimos os nomes em espanhol, vimos as imagens e agora vamos ver a definição de cada um. Começando pelo mais comum, né? O mais comum meio de transporte pelo ar, ou seja, um meio de transporte aéreo, que é o avião. Então, o avião é um veículo que circula por el aire. Então, nós temos o avião, que possui aí todo um sistema, né, extremamente moderno, tecnológico, né, que plana no ar através de asas e motores para fazer essa locomoção de pessoas, né? Aqui a gente já está falando de uma locomoção muito mais longa, né? De lugares que são bem mais distantes entre eles. Então, o avião, por ter toda uma tecnologia mais rápida, ele consegue fazer essa locomoção de forma mais prática. Temos o globo, vocês viram a imagem aí do balão, né? Um aparato com uma cesta colgante que vuela quando está lleno de um gás de menor densidade que o aire. Então, sabe aqueles balões que a gente vê na região da Capadócia, temos também aqui no Brasil, né? Que é aquele balão belíssimo, bem colorido, que tem uma cesta, né? Com várias pessoas dentro. Ele voa, né? Graças aí a um gás que tem uma densidade menor que o ar. Então, o avião tem as asas ali, toda uma tecnologia. O globo já é através de um gás. Então, já é bem mais empírico. Temos o helicóptero, que é um veículo que circula por el aire graças a uma hélice que lhe permite subir e bajar verticalmente. Então, temos o helicóptero, né? Que voa, né? Também ele circula pelo ar e apesar de ele possuir hélice, assim como o avião, né, também possui, ele sobe e ele baixa de forma vertical. Então, o avião ele precisa de um espaço para subir, para descer. O helicóptero ele vai em linha vertical, tá bom? Então, são aqui exemplos de transportes aéreos. Temos o teleférico. É um sistema de transporte aéreo composto por cabinas suspendidas no aire, colgadas a cables. Então, o teleférico, em muitos lugares os teleféricos são turísticos, né? Mas há lugares em que eles são utilizados de fato como meio de transporte, né? Pessoas que moram em morros muito altos e aí tem todo esse sistema teleférico. São cabines presas a cabos e que levam aí, transportam essas pessoas. Temos o hidroavião. É um avião que leva em lugar de ruedas ou vários flotadores que para puxar-se sobre o água. Então, o hidroavião, ele é um avião, mas que pousa, né, ali na água. Ao invés de rodas, ele tem flutuadores para pousar sobre a água. Por exemplo, o avião está volando a 12.000 metros de altura. Então, o avião está
voando a 12 mil metros de altura. E nesse viaje subimos em globo e as vistas são maravilhosas. Então nessa viagem subimos no balão e as vistas são maravilhosas. Vários helicópteros resgataram a los heridos. Então vários helicópteros resgataram os feridos. E desde o teleférico se pode desfrutar de uma vista panorâmica impressionante. Então, desde lá do teleférico, a gente consegue ver uma vista impressionante. E o hidroavião aterrissou suavemente no lago cristalino. O hidroavião aterrissou suavemente no lago. E aí, falando de todos esses meios de transporte, nós vamos verificar agora verbos. Alguns verbos que a gente utiliza para falar deles, né? Então, nós vamos utilizar os verbos conduzir ou manejar para o transporte por tierra, pilotar para o transporte aéreo, tripular para os barcos, né? Então, aí os transportes aquáticos, ir em bicicleta. Não é comum usar o verbo conduzir neste caso, tá? Então, a gente não conduz uma bicicleta, mesmo, né, que seja um transporte terrestre. Nós vamos em bicicleta. Tomar. Então, para os passageiros que fazem uso dos meios de transporte, né? Então, a gente vai tomar um bus, tomar um coche, um táxi. Na Espanha, né, nós utilizamos aí o verbo correr, mas em alguns lugares da Hispanoamérica tem um significado diferente. Aquilo que eu comentei para vocês, né? Nós temos muitas particularidades aí dentro da língua espanhola nos nossos substantivos. E agora nós vamos ver o uso da preposição em. Então, quando estamos falando de meios de transporte, a nossa principal preposição é esse em. Então, no caso dos meios de transporte, a preposição que devemos utilizar é en. Por exemplo, viajar ou ir em coche, em moto, em autobus. Então, no português, nós geralmente falamos, eu vou de carro, eu vou de moto, eu vou de ônibus. Em espanhol, o de não se encaixa aqui. Esse em moto, em coche, em autobus. Excepcionalmente, ou seja, por exceção, né, se usa a preposição a em dois casos. Então, em dois meios de transporte, nós não vamos utilizar o em, vamos utilizar o a, que vai ser ir a pé e ir a caballo. Então, a pé e a caballo. E agora nós vamos visualizar alguns pontos relacionados ao meio de transporte. Então, observem aqui que nós temos várias imagens, né, que são pontos estratégicos dos meios de transporte. Por exemplo, a estação de autobuses, vai ser a estação de ônibus. A estação de trem, que é a estação de trem. Temos a estação de metro, que é a estação do metrô. El puerto, né, que é por onde aí os barcos, todos os meios de transporte aquáticos ficam. Temos el helipuerto, que é onde o helicóptero vai pousar, vai ficar. El aeropuerto, né, que é o avião. La parada de autobus, que é a parada de ônibus. La parada de táxi, que é onde a gente para e chama o táxi. Temos el parking ou el aparcamiento, que é o estacionamento, onde a gente deixa todos os nossos carros, motos. La carretera, la autovia e la autopista. São exemplos aí de vias de acesso dos meios de transporte por tierra. El túnel, né? Vamos ter aqui o trem passando. El carril bici, então aquela via da bicicleta. El puente, temos el camino, temos el paso a nivel, né? Então é aquele cruzamento entre carros e trens. La via del tren, del metro, el tranvia. Então são os trilhos por onde vão passar. El semáforo e la paso de cebra, olha aí a nossa faixa de pedestre, né? E la señal de tráfego, que são todas aquelas sinalizações de trânsito, tá bom? Então, meus amores,
Esse foi, né, o universo aí dos meios de transporte e nos vemos na próxima classe. Hasta luego!